Olá, esse é mais um vídeo do meu cursinho de criação de jogo em terceira pessoa na Godot. Nessa aula iremos falar sobre Pathfinding. Talvez você não saiba o que é Pathfinding, então vou dar uma breve explicação. De forma bem simplificada, Pathfinding é um recurso que criamos para fazer um personagem estudar um caminho mais curto do ponto A até o ponto B, desviando de todos os obstáculos. Pathfinding é complexo, tanto que nem sempre é usado em jogos, ou muitas vezes ele é mal feito e o inimigo acaba bugando nas paredes. Então vamos começar a aula. Já estou com a cena do monstro aberto com animações importadas e com o Animation Tree criado. Tudo isso ensinei vocês a fazer no decorrer do curso. Percebam que fiz o monstro igual fiz a personagem, criei uma pasta própria para ele e coloquei todos os arquivos nela. O próximo passo é começar a programar. Apertando com o botão direito no nó raiz temos a opção de anexar código, apertem sobre ele. Nessa janela não precisamos mudar nada, o nome do código vai ficar como monstro mesmo, e ele será criado na pasta que é dele. Eu quero que o monstro saiba onde estamos e sempre esteja nos perseguindo. Para fazer isso eu vou deixar uma variável do tipo caminho exposta no inspetor, ela irá armazenar o caminho até o nosso jogador. Essa variável que vai armazenar o caminho é do tipo texto, mas nós queremos a referência ao objeto, e não o caminho. Então vou definir essa segunda variável, que vai armazenar a referência. Então no método head nós vamos pegar a referência até o jogador usando esse comando. Para que esse código todo funcione, nós precisamos de passar o caminho até o personagem para o nosso monstro. O primeiro passo é colocar ele na fase, depois no inspetor nós podemos localizar a variável exposta, aí basta associarmos o nosso personagem. Cuidado para não colocarem o modelo do monstro, o formato cena é .tscn. Selecionando o monstro que adicionamos, no inspetor vocês vão encontrar como primeiro parâmetro a variável exposta que criamos. Apertem sobre ela e associem a nossa personagem. Com isso feito, agora nós podemos fazer uso da referência ao nosso jogador para orientar e movimentar o monstro. O código de movimentar o monstro deve ser contínuo, então vamos precisar de usar o Physics Process. Eu vou fazer o seguinte, primeiro irei fazer a movimentação padrão sem estudar o mapa. Para pegar o vetor de movimentação usando a posição do monstro e a posição do personagem, nós podemos usar esse comando. Explicando o código, primeiro estamos declarando a variável, e usando a posição atual do monstro, estou pegando o vetor de movimento até o personagem. Para efetivamente aplicar a movimentação, nós devemos usar esse comando com a variável que criamos, e assim como fizemos para a personagem, vamos precisar de multiplicar por uma velocidade. Igual eu falei em aulas passadas, programar é saber que determinados comandos existem, é saber como procurar soluções. Eu mesmo não sei tudo sobre a Godot, a cada projeto novo que faço eu aprendo algo novo, mas eu normalmente sei o que eu preciso procurar para solucionar os problemas que surgem, e é isso que vocês também precisam saber se querem seguir na carreira de programador. Esse comando para movimentar, por exemplo, precisa desse argumento para funcionar, e eu várias vezes esqueci de colocá-lo. Basicamente ele serve para orientar a movimentação, mas eu diria que a Godot devia deixá-lo como opcional, pois geralmente nós queremos usar a orientação padrão mesmo. Outra coisa que nós vamos precisar para o nosso monstro e que também fizemos para a personagem, é a gravidade. Vou reaproveitar alguns trechos de código da personagem para poupar tempo. A forma com que vamos trabalhar com a gravidade é muito semelhante com o que fizemos para a personagem. Vamos verificar se o monstro está no chão, e caso a condição seja verdadeira, zeramos a variável que controla a velocidade da gravidade. Caso a condição não seja verdadeira, nós somamos a gravidade para aumentar a velocidade. Por fim, nós somamos os vetores no comando que efetivamente aplica a movimentação para que a gravidade funcione. Para agilizar, eu pulei a parte da digitação. Agora que temos o código fica mais fácil explicar. Aqui no evento que é executado quando o jogo começa, estou pedindo para o monstro armazenar a referência até o nosso jogador, usando um caminho. Esse caminho é do tipo texto,
e montamos ele no início desse vídeo. Ele pode ser editado no inspetor. Logo abaixo temos o Physics Process, que é executado ininterruptamente durante toda a vida do monstro. Dentro dele, estou verificando se o monstro está pisando no chão, e caso a condição seja verdadeira, estou pedindo para executar todo esse bloco de códigos, pois eles estão recuados à frente da condição. Então, caso esteja pisando no chão, eu vou pegar o vetor de movimentação até o jogador, vou zerar o eixo Y desse vetor pois não queremos que o monstro voe, estamos pedindo para rotacionar o modelo para onde está andando, e por fim estamos zerando a gravidade. No caso da condição não for verdadeira, ou seja, o monstro não estiver no chão, o único comando executado é aumentar a velocidade da gravidade. Mais abaixo temos o comando que realmente aplica a movimentação, e nele eu estou somando o vetor de movimento e o vetor da gravidade, assim temos o vetor de movimentação final. Podemos testar e ver o resultado. Está funcionando quase tudo, mas o monstro está andando de costas. Vou entrar nele e rotacionar o modelo em 180 graus para invertê-lo. Agora que acredito que vocês entenderam o funcionamento do código, nem que seja de forma bem conceitual, nós vamos aprimorá-lo. Percebam que é muito fácil enganar o monstro. Se eu estiver de trás da cerca, o monstro não sabe como me alcançar. Então agora nós vamos criar uma espécie de mapa para ele se guiar e desviar dos obstáculos. Antes, eu acabei não percebendo, mas estou usando a posição do nosso personagem para rotacionar o monstro, mas o correto era eu ter usado o vetor de movimento. Por conta dessa falha o monstro acabou ficando inclinado. Vamos agora voltar para nossa fase e adicionar um novo nó. O nome desse nó é Navigation Me, e ele vai armazenar uma espécie de mapa que o monstro vai conseguir usar para se locomover. Esse nó que acabamos de criar precisa de fazer cálculos para gerar um bom mapa para nós. O processo de fazer esses cálculos e gerar nosso mapa é chamado de cozinhar, e antes de cozinhar, precisamos de especificar quais são os objetos que serão considerados ao gerar o mapa. Para especificar os objetos que serão calculados, precisaremos mover eles para dentro do nó que criamos. Então podemos mover o nó que contém o nosso mapa para dentro dele. Antes de cozinhar o mapa, temos um recurso que precisa ser criado no inspetor, e algumas propriedades que devemos alterar justamente para evitar aqueles bugs que mencionei no início do vídeo. Nós vamos nos concentrar na propriedade chamada agente. As demais propriedades não são tão importantes nem tão úteis para o nosso tipo de jogo. Se você tiver maiores dúvidas sobre as demais propriedades, consulte a documentação da Godot. Vamos lá! Temos a propriedade de altura do agente, largura ou raio do agente, e o tanto que pode ser tolerado de elevação do terreno. Alterar esses valores afeta os lugares que o monstro consegue ir. Podemos usar os mesmos valores, ou valores próximos que estão sendo usados na cápsula de colisão do monstro. Com as configurações feitas, podemos agora cozinhar nosso mapa. Se você fizer alterações nas propriedades do agente, você vai precisar cozinhar novamente o mapa. O processo de cozinhar o mapa é bem rápido. Apertando sobre este botão, a Godot vai começar a fazer os cálculos e mostrar o mapa gerado. Assim que o processo for terminado, vocês verão essas áreas em azul, elas mostram as áreas que o monstro consegue se locomover com as configurações que aplicamos. Além desse nó que gerou o mapa, vamos precisar de mais um nó para conseguir usar esse mapa. O nome dele é navegador. Pense no primeiro nó como sendo um mapa mesmo, e nesse segundo como sendo o navegador, o cara que planeja o melhor caminho. Para o navegador usar o mapa, precisamos colocar o mapa dentro desse navegador. Para usar o navegador no nosso monstro, vou precisar armazenar a referência até ele também. Eu vou criar o código e posteriormente explico para vocês.
Estou então aqui com o código pronto. Aqui no início estou armazenando o caminho até o navegador, igual fizemos com o personagem, e no método head pegando a referência usando esse caminho. Logo abaixo, no bloco de códigos do Physics Process, percebam que estou criando uma variável chamada path, que significa caminho em inglês, e usando o navegador, estou gerando um caminho da posição do monstro até a posição da personagem. Esse comando de gerar um caminho vai nos retornar uma array, que basicamente é uma variável que armazena vários valores. Esses valores são um vetor 3, que vai possuir todos os pontos que ele vai precisar caminhar até chegar no nosso personagem. Vejam essa imagem novamente. Cada curva discriminada nessa imagem pode ser considerada um ponto gerado pelo comando do navegador. Essa é a função do navegador, é gerar o caminho, as curvas que precisam ser feitas, para que seja possível chegar até o ponto de destino. Então, conforme mencionei, essa variável path possui vários pontos que levam até nossa personagem. Para evitar problemas quando não for possível gerar o caminho, por exemplo em um caso de lugar que o personagem consegue passar mas o monstro não, nós precisamos estar preparados. Quando esse problema ocorrer, a array não será gerada com mais de 2 valores, então aqui antes de movimentar o monstro, estou verificando se a variável path possui mais de 2 valores. Só por nível de curiosidade, o mapa é gerado usando células. Os valores da array antes do índice 2 são gerados para mostrar tudo o que foi calculado, isso ajuda para dar um tratamento mais complexo e preciso. Mas para o nosso caso só interessa as curvas em si, então vamos usar sempre o índice 2 para movimentar o monstro. Os índices à frente também não iremos usar. Como o nosso monstro vai estar gerando o caminho a todo momento, o índice 2 sempre será o próximo ponto que ele precisa ir, ou a próxima curva que precisa fazer. Percebam que foi pouquíssima mudança do código quando usávamos a posição da personagem, para agora que usamos a posição do caminho. No código de movimentação mesmo do monstro, a única mudança é que ao invés de pegar o vetor de movimento até o personagem, agora estamos pegando o vetor de movimento até o índice 2 do caminho. Agora eu vou testar. Só lembrando que precisamos de colocar o caminho até o navegador no monstro. Pessoas, o plano era também ensinar vocês a usar partículas e já finalizar o jogo. Houve uma mudança de planos quando vi que o tema de Pathfinding iria usar mais tempo que o planejado no vídeo. Porém, o bom é que consegui dedicar bastante tempo para esse tema, e vou poder desenvolver mais um vídeo dedicado a partículas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido esse tema. Vou ficando por aqui, até mais.